mas o seu canal é monetizado e você ganha através dos escândalos da igreja. Eu parti para a ofensiva. Eu comecei a afrontá-lo de alguma forma também. A ponto dele ter ficado muito irritado, ter me xingado de tantos adjetivos, e eu também... E já teve algum episódio que você se arrependeu de ter publicado? Não, eu nunca me arrependi de ter feito nenhum episódio do Eu Acredito Podcast. Nenhum, você... Assim, eu já me arrependi na questão do convidado não fluir, não conseguir entregar o conteúdo, sabe? Fala, nossa, cara, foi muito ruim. Mas não pela pessoa, né? Tem muitas pessoas, até foi citado aqui agora, o Zion. Eu não me arrependi de ter levado o Zion. Eu me arrependi da forma como eu conduzi. Era o início do Eu Acredito Podcast e eu era muito imaturo. E aí o Zion veio no podcast, ele começou a falar da instituição, dos líderes da igreja brasileira, e ele falou que a instituição não tinha mais Deus, não tinha tal. E eu acabei tentando fazer com que a minha verdade sobressaísse a do Zion. E eu não estou aqui para isso. Entendeu? Aí eu falei que ele estava errado algumas vezes, e aí nós entramos em um debate muito ferrenho. Por quê? Porque eu não consegui apenas confrontá-lo com perguntas. Eu parti para o ataque, eu parti para a ofensiva, eu comecei a afrontá-lo de alguma forma também, a ponto dele ter ficado muito irritado, ter me xingado de tantos adjetivos, e eu também agi de forma baixa e colocar o trabalho dele em questão quando eu disse, mas o seu canal é monetizado e você ganha através dos escândalos da igreja. Aí foi onde ele levantou-se da mesa do podcast e saiu ao vivo me xingando. Mas eu não me arrependo de ter levado. Eu me arrependo da forma como eu conduzi. Mas depois disso eu aprendi, sabe, que o convidado, por mais que você não concorde com ele, você precisa tratá-lo como respeito. A opinião dele que tá ali. Né? É a opinião dele, sabe? Nossa, você pode depois, tipo assim, fazer uma nota, né? A opinião do convidado não reflete, dependendo do que o cara fala. Tem cara que fala coisa muito pesada, e eu falo, não, a opinião do convidado não reflete na opinião do Eu Acredito Podcast, inclusive da minha opinião, esse aqui que vos fala. Entende? Só que aí você parte para o confronto. Então deixa de ser uma conversa, de ser um podcast, e passa a ser um debate, uma discussão, ou um ataque da minha parte para com o convidado. E nisso aí eu errei. Você acha que o meio gospel está mais comprometido com audiência ou realmente com o arrependimento genuíno? Na verdade, há os dois, né? A audiência, a popularidade, a visibilidade, mas há também o comprometimento com o reino. Nós estamos vivendo em um tempo de muita deturpação a respeito da Igreja do Senhor. Mas você consegue enxergar aquilo onde está a sua visão. Se você for na igreja e você procurar erro, você vai encontrar erro. Mas se você procurar acerto, você vai procurar acerto. Se você for na igreja e você buscar pessoas comprometidas, você vai encontrar pessoas comprometidas. Mas se você focar em pessoas descomprometidas, você vai encontrar pessoas descomprometidas. Se você fazer uma análise da igreja e buscar pastores ladrões, você vai encontrar pastores ladrões. Mas se você buscar pastores homens de Deus, você vai encontrar pastores homens de Deus. Então, não está relacionado ao que a igreja é. Está relacionado àquilo que você quer ver, àquilo que você quer enxergar. E vale a pena ressaltar aqui, porque a gente precisa ter muito cuidado ao tocar na igreja do Senhor Jesus. As pessoas estão tocando na noiva de Cristo e não estão percebendo. Porque a partir do momento que você fala da igreja e não faz ressalvas, acaba generalizando tudo, você não está tocando em qualquer pessoa, você está tocando na noiva do Cristo. Irmão, se alguém toca na minha esposa, fale da minha esposa, fale de mim, me critica, toque em mim. Agora na minha esposa. Agora imagina alguém que está tocando na noiva de Cristo. Então a gente precisa separar igreja, instituição, organização, de igreja, organismo vivo. Noiva de Cristo. Igreja, organização, instituição, CNPJ, existem homens que estão à liderança dela. Esses homens falham, erram, pecam, estão sujeitos a se corromper. Esses homens vacilam, escorregam no tomate. Esses homens estão sujeitos a adulterar, a gerar e proporcionar escândalo na igreja, organização. Mas existe a igreja, organismo vivo. E essa igreja, ela é sem mancha, ela é sem mácula,
ela é pura, ela é mansa, ela é humilde, ela é a ovelha, ela é a noiva do Cristo que será arrebatada. Só que as pessoas estão generalizando, colocando tudo no mesmo pacote: igreja, organização, e igreja, organismo vivo. Então, quando eu falo a respeito da igreja, eu sempre busco separar e fixar os meus olhos na obra de Cristo extraordinária através da igreja que está acontecendo, do que nos erros. Há escândalo? Há pastores que adulteram? Há pastores que roubam e se corrompem? Há também. Mas existem pastores homens de Deus que estão se doando para o reino, que estão aos pés da cruz, que estão no altar, que não dormem as madrugadas orando, preocupado com o membro que está quase tirando a vida, preocupado com o casamento do irmão que está quase se desfazendo. Existem pastores que madrugam a fim de ir para a igreja, fazer campanha, interceder pela igreja. Existem pastores que ele faz trabalho de pedreiro que não era para fazer e estão adoecidos, estão sofrendo com dores de coluna, estão sofrendo com doenças psicossomáticas, estão com doenças na alma, porque estão sofrendo as consequências de uma vida de zelo pela igreja que eles têm. Ele está dando a vida pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou. Só que as pessoas só conseguem ver o erro, mas existem homens de Deus. E eu acredito que existem mais homens de Deus, mais pastores honestos, mais pastores dignos, mais líderes cheios do Espírito Santo do que pilantra. O grande problema é que os pilantras fazem mais barulho do que os honestos. Você já viu alguém que está fazendo certo ser aplaudido porque está fazendo certo? Porque fazer o certo é que todos esperam fazer, então é normal, se torna comum. Agora, quando alguém faz errado, faz barulho. Mas no meio de 10, 3 fez errado. 7 está fazendo o que é certo. Porém, esses 3 acabam prejudicando os 7 que fizeram as coisas certas. Então, assim, não é uma questão de mídia. Existe a mídia, existe o sensacionalismo, existem as igrejas midiáticas, existem as igrejas que têm um marketing muito forte. Mas, além desse marketing, além dessa mídia, tem gente se arrependendo de verdade. Eu costumo dizer que o problema não é a igreja, o problema é pessoas, né? Sempre foi pessoas, né? Desde quando o povo estava na escravidão do Egito, e quando eles saíram da escravidão do Egito, o problema nunca foi o povo em si, todo o povo, e sim alguns que fermentavam. Sim. Né? Então a igreja é a mesma coisa. No meu ver, a igreja em si, o problema nunca é a igreja, é sempre pessoas que estão ali e que acabam atrapalhando o bom trabalho de algumas pessoas que levam realmente, da maioria que leva a sério. É isso. É a maioria que leva a sério. Infelizmente, por causa de um, todos pagam, né? Uma maçã podre põe todas as outras a se perder. Mas as pessoas têm que pensar, né, gente? Todo departamento da sociedade, existem os bons e os ruins. Existem os que fazem o bem e existem os que fazem mal. Assim também é na igreja. Existem pessoas fazendo coisas por desejos pessoais. E até esses, né? Paulo ele aconselhou, seja por interesses pessoais, seja por benefício próprio, seja por ganância, seja até por ciúme, seja pelo que for. O importante é que Cristo seja anunciado, que Cristo seja pregado.